tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas hoje nós estamos gravando mais um vídeo para nossa catequese, tá bom? Dessa vez vai ser gravado, por quê? Porque no final de semana a gente tem compromisso e infelizmente não vai dar pra gente fazer ao vivo, mas nós estamos aqui cumprindo o nosso compromisso, tá bom? Então vamos lá, começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, e hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da Santa Missa. Tá? Às vezes a gente vai na missa, a gente senta, levanta, e a gente, às vezes, tem muitas pessoas que não entendem muita coisa. Então hoje a gente vai dar uma pincelada no rito, né? No rito, né? O que significa a Santa Missa, tá? Então vamos lá dar uma pincelada para a gente aprender, tá bom? Então vamos lá. A palavra missa, ela vem de missão. Deixa eu pegar a caneta que caiu aqui. Então ela vem de missão. Missão. Ou seja, a gente vai na missa, se abastece da palavra, né? Se abastece da Santa Missa, e vem abastecido para quê? Para sair para missão. Então, o significado é esse, que a gente tem que sair da Santa Missa para levar aquilo que a gente aprendeu lá para o mundo, né? Para as outras pessoas. Então, por isso que chama-se missão, porque a gente vai, se abastece e sai para a missão. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A Santa Missa, ela é assim, ó. A gente começa, vocês podem observar quando a gente vai lá na Santa Missa, que ela começa com os ritos iniciais, tá bom? Ela tem os ritos iniciais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tá bom? Então, quando a gente vai lá, deixa eu só mudar a página aqui. Aqui achei. Os ritos iniciais, então tem-se lá o cântico de entrada, né? Então daí tem lá a formação, vem primeiro na frente, vem os coroinhas, depois vem os ministros, atrás vem o padre, né? Por que o padre sempre ele vai atrás? Porque ele tem a missão de conduzir, né? Ele conduz sempre o rebanho, tá bom? Então vocês podem observar que o padre, o presidente da celebração, ele sempre vai atrás, tá? E a Santa Missa, quando a gente vai lá, às vezes a gente vê o padre com o paramento de uma cor, a outra vez ele está com o paramento de outra cor. Então, o que é o paramento? É aquela roupa, né, que o padre usa, a gente chama de paramento, tá? Os coroinhas, o padre ele vai paramentado para a Santa Missa, tá? Então, a igreja ela tem os tempos, tá? Que a gente chama de tempo. Então, cada tempo daquele, o padre ele se paramenta com uma cor diferente. Vocês podem observar, às vezes ele está de verde, aí outras vezes ele está de roxo, às vezes ele está de vermelho. Então isso é chamado de os tempos litúrgicos, tá? Os tempos litúrgicos da Santa Missa. Então tem-se lá o tempo comum, né? Que é o mais longo, tempo comum. Tem a quaresma, o advento, e tem os tempos de festas, né? Então, o tempo comum é o mais longo, é o que o padre usa o verde, tá? Vocês podem observar que nesses tempos, por exemplo, esse tempo agora nós estamos no tempo comum. Então, o tempo comum ele usa verde, tá? E não é só aqui não, tá, gente? É aqui, as mesas que a gente vê na televisão, vocês podem observar que o padre sempre vai estar de verde, tá? Nesses tempos. Ou então sempre vai ter algum detalhe verde, uma toalha que é verde, ou às vezes algum detalhe no presbitério que é verde também. Tá? Então, o tempo comum é o mais longo, então usa-se o verde. Aí depois vem a quaresma, né, que o padre usa o roxo.
O roxo é sinal quer dizer que é penitência, no tempo da penitência. Depois vem o advento também, que também usa-se o roxo. E o tempo de festa que usa o branco, né? Que às vezes quando a gente vê lá o padre de branco, às vezes é um dia de festa, celebração de um santo, tá? E então sempre usa-se o branco, tá? Por exemplo, dia de celebração de um santo, aí o padre usa o branco, tá certo? Então esse aqui é chamado dos tempos da liturgia, certo? Então vamos apagar aqui. Vamos lá. E às vezes a gente vê, então ele coloca, o padre usa por baixo a túnica e coloca-se a estola, tá? Então sempre a estola é na cor do tempo, tá? Então nesse tempo a gente pode observar que está de verde. E tem a casula, que é aquela que reveste, que o padre usa, que reveste o padre, tá bom? Então do padre a gente sempre vê o que? O rosto e as mãos só, tá? A gente sempre vê o rosto e as mãos, somente isso, tá bom? Então vamos lá. Então começa ele entra, né? Entre os coroinhas, depois entre os ministros e depois entre o padre vai atrás, tá? Então tem lá a primeira coisa que é a acolhida, né? Acolhida que o padre faz. Vocês podem observar que ele nunca dá boa noite, dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, antes de começar a acolhida, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, ele dá boa noite, ele dá bom dia ou boa tarde, tá bom? Então, depois disso vem o ato penitencial, né, que é aquele momento que a gente se reconcilia com Deus, né, que o cântico pode ser cantado ou pode ser rezado, tá bom? Então é aquele cântico que a gente chama de cântico de perdão, né, que é o ato penitencial da Santa Missa. Depois do ato penitencial, vem o hino de louvor, né, que a gente chama de glória, né, que pode ser cantado ou pode ser rezado também, tá bom? Meio de semana, geralmente a gente não vê cantar o hino de louvor. Por quê? Porque no meio de semana omite-se, a não ser que seja um dia de festa, né? Igual eu falei, tipo a celebração de um santo, a celebração de um aniversário, a missa de matrimônio, aniversário de matrimônio. Aí, se o padre quiser, canta, mas não é obrigado a ter meio de semana. Final de semana, sim, tá? Final de semana, sempre o padre pede para cantar e se quiser fazer rezado também, pode fazer rezado, tá bom? Aí depois do glória, do hino de louvor, vem a oração do dia, que também é chamada de oração da coleta, tá? Deixa eu colocar aqui. Oração, coleta. Às vezes a gente vai na missa, aí o pessoal fala assim, eu levei o nome do meu do meu parente que faleceu e não foi falado lá, porque às vezes o pessoal gosta que fala, né, que o comentarista lê lá o nome da pessoa que morreu. E, gente, não se preocupe, porque nessa oração que a gente chama de oração da coleta ou oração do dia, o padre reza na intenção da pessoa que você levou para ser rezado. Por quê? Porque toda a missa ela é pelos católicos e não católicos, pelos vivos e também pelas pessoas que faleceram, né? Que faleceram ou que estão no sufrágio, né? Que a gente chama de purgatório, tá? Então não se preocupe, porque nessa hora da oração da coleta, o padre reza pelas pessoas que fazem aniversário de casamento, datas de aniversário, pelas pessoas que morreram, sétimo dia. Então o padre colhe tudo aquilo ali e oferece na oração do dia ou na oração da coleta, tá bom? Depois na oração da coleta vem a primeira leitura, tá? Então nessa primeira leitura a gente fica sentado, a gente coloca sentado, tá? Até a oração do dia a gente fica de pé. Aí depois na oração na primeira leitura a gente senta para escutar. Primeira leitura, o salmo e a segunda leitura a gente ouve sentado. Na hora do evangelho, na hora que o padre vai proclamar o evangelho, a gente levanta. Por que a gente levanta? Para escutar de pé, né? Para ter a prontidão ali de escutar a palavra que o persona Christi, que é o padre, né? Que ele vai proclamar ali. Então depois que ele lê o evangelho, tá? A gente senta para escutar a homilia, que a gente chama de homilia. Tá? O padre faz a homilia e a gente escuta. Tá? A gente escuta aquela homilia para quê? Para levar para as outras pessoas aquilo que a gente aprendeu na homilia. Tá bom?
Então, depois da homilia, tá? Vem as preces, né? As preces como não, vem a oração do creio, desculpa. Depois da homilia vem a oração do creio, que é a oração da unidade da igreja, né? Que o que mantém, uma das coisas que mantém a igreja unida é que a gente sabe que a igreja é católica é através do creio, tá? A gente escuta, vê ali o creio, aí a gente sabe, ó, eu escutei o creio em tal lugar. Então quer dizer que aquela igreja é católica que está ligada ao Papa, ligada a Roma, tá bom? Depois do creio vem as preces, né? As preces comunitárias, tá bom? Aí depois das preces comunitárias, vem as preces comunitárias a gente vê, escuta de pé também, tá? O creio e as preces a gente reza-se de pé. Aí depois vem, depois das preces vem a ofertório, né? Que a gente senta e a gente faz ali a nossa oferta para ajudar na manutenção da igreja, né? Na manutenção do prédio. Depois vem a liturgia eucarística, né? Que é a parte da liturgia eucarística, é a parte da consagração do pão e do vinho, tá certo? Então vem a oração, vem a parte da liturgia eucarística. Depois da parte da liturgia eucarística, né, que a gente vai lá participar do banquete da Eucaristia, tá? A Eucaristia é a missa, tá, gente? Lembrando que a Eucaristia é a missa, que é a hóstia que foi eucaristizada, por isso que a gente chama de Eucaristia. Então o padre vai presidir a Eucaristia. Antigamente a gente dizia assim que a gente ia, eu vou, como é que fala? Tem um ditado antigo que o pessoal fala, eu vou assistir a missa. Tá? Então hoje a gente não usa mais isso assistir, a gente usa participar, porque de algum modo a gente participa, né? Ou no ofertório, ou na Eucaristia. Então a gente participa de alguma maneira, a gente acaba participando, tá? Depois da liturgia eucarística vem os ritos finais, né? Que é a parte dos avisos, toda aquela parte que o padre faz com a bênção final. Lembrando, gente, que a missa, quando a gente vai, a gente não sai lá, tá demorando muito, eu vou embora. Não, a gente tem que escutar a missa inteira. Isso a gente só vai embora depois da bênção final. Aí sim, depois que o padre deu a bênção final, que ele saiu do presbitério, né? Que saiu do presbitério, e a gente não está vendo mais, aí a gente pode ir embora. Quer dizer, o padre nem deu a bênção ainda, o pessoal já quer, ir embora. A gente não pode, principalmente nós que somos catequizandos, né? A gente não pode sair assim. Acabou, já vou embora, tá com pressa, né? Quando a gente vai em vários outros lugares, a gente não tem pressa. Mas às vezes quando a gente vai na missa, a gente fica com pressa logo para acabar, para a gente ir embora. E não pode, gente. A gente tem que ir embora depois que o padre der a bênção final. A gente procura participar e aprender as coisas, aprender as orações, né? Aprender as partes da missa, isso é importante. As respostas, a gente aprender isso é muito bonito, né? Quando a gente vai, a gente participa, a gente já começa a achar que a missa não demora tanto assim, igual a gente achava que demorava, tá bom? Então é isso. Da minha parte é isso. Foi só uma pincelada para a gente não ficar sem nada esse final de semana. Eu resolvi dar essa pincelada na Santa Missa. Mais para frente a gente pode trazer com mais detalhe, né? Os gestos, né? Os sinais, as orações, né? O que é isso, o que é aquilo. A gente pode trazer com mais detalhe o que é a Santa Missa, tá bom? Mas no básico é isso, é o sacrifício de Cristo que a gente vai celebrar na Santa Missa, tá bom? Lembrando que só quem celebra a Santa Missa é o padre, tá? O diácono e o ministro, ele faz a celebração da palavra, é diferente, tá? Na celebração da palavra não tem o rito eucarístico, tá? O diácono e o ministro não consagra, o padre ele consagra, ele tem a liturgia eucarística, tá? Que só quem faz é o padre, tá certo? Então, da minha parte é isso, fica com Deus, forte abraço, até a próxima e tchau, tchau. Eu vou